Bom dia, pessoal. Hoje a Unidáquila está em julgamento. Então, para isso, eu trouxe aqui um martelo de julgamento. E esse julgamento, nós já fomos acusados, sentenciados, tudo isso. E não só a Unidáquila, como a ufologia, como a ciência, estão em julgamento. Então, eu sou a Gabriela Viveira, eu sou jornalista, eu sou uma grande curiosa, como dizem algumas pessoas da minha família, bruxa, macumbeira, fora da caixa, como dizem meus amigos do exterior, os gringos, né? Uma seeker, uma curiosa, uma buscadora, uma pesquisadora, e porque eu acredito que no final, seja crença, seja tudo é ciência, tudo tem uma explicação científica. Isso é o que eu acredito. E eu entrei, e aí eu comecei aqui no tribunal, né? Só que quando a gente vai chegando nos 40, a gente precisa do óculos de grau mesmo. Aí vocês vão me dar licença do personagem. Mas eu entrei nesse projeto, pessoal, por conta. O que me deu gatilho para eu entrar foi uma questão que aconteceu com o Urandir. Eu assisti um vídeo dele, eu já estava no projeto, eu estava em Dáquila, eu assisti um vídeo dele antigo, de uma entrevista do Jô Soares, e essa entrevista, que eu vou até colocar aqui para vocês verem. A partir de 71. Existe uma descendência. Quer dizer que o extraterrestre vem aqui para comer as mulheres da gente toda? É isso? Olha só. Essa entrevista falava assim, o Jô Soares falava assim, Então, Urandir, o que você está querendo dizer é que os ETs vieram aqui para o nosso planeta só para, né, enfim, com as nossas mulheres? Foi para isso? E, pessoal, antes de qualquer coisa, o que a gente tem que ter é respeito. Você pode não acreditar no que eu falo, você pode não acreditar no que os doutores que eu trouxe falam, mas antes de qualquer coisa, a gente tem que ter respeito. Respeito pelo outro. E se nós não tivermos respeito, não tem nem como começar um debate. É igual briga de time de futebol, não tem ninguém certo. Então, nós não estamos aqui para impor nenhuma verdade, para falar o que é certo, para falar o que é errado. Nós estamos aqui. E esse é o sentido da Unidáquila, expansão da consciência. Então, nós estamos aqui para discutir, para estudar, para aprender. E essa é a nossa bandeira, acima de tudo, respeito. Porque não é o nosso propósito a questão da expansão da consciência. E mesmo que eu tenha começado com uma brincadeira, esse fato foi um fato que me incomodou muito, essa falta de respeito. E talvez foi o que me fez realmente vestir a camisa com mais força e afinco. E por isso eu também trouxe 2 convidados, que são professores da Unidáquila, aqui para estar comigo, que toparam ser julgados aqui, porque a Unidáquila não vai ser julgada sozinha, né? E a pergunta aqui do meu bom dia, ela é simples, mas ela é perigosa. Então, ufologia é pseudociência, é fraude, existe paranormalidade, existe poder da mente, é tudo balela. E aí, o que a gente faz quando a ciência não cabe aí na caixinha do tradicional? A gente martela, a gente pega, como não tem a fogueira aqui, né? A gente pega e bota fogo. E o que a gente faz quando a ciência não cabe aí na caixinha do tradicional? Então, antes de tudo, você que está aí assistindo a gente, está assistindo essa aula, está assistindo essa live, eu vou fazer um pedido simples. Abram a cabeça de vocês. Não entrem com pré-conceitos. Dá a martelada na cabeça de vocês. Se abram para entender antes de julgar. Isso é o objetivo. Então, peguem as anotações para anotar o que não couber na caixinha e eu declaro oficialmente a nossa sessão de julgamento aberta. E vamos começar a sessão de julgamento julgando quem? Doutor Diego Colares. Muito bem-vindo, doutor.
Não precisa ficar com essa cara de assustado, não, porque a gente tá aqui à distância, não vou poder dar martelada em ninguém, tá? E aí, antes disso, doutor, eu queria pedir para o doutor se apresentar aí, o físico, né? O pessoal de física não é o pessoal aí da ciência, das exatas, da matemática. Então, como é que a física está defendendo aí isso tudo que a gente está falando? Mas antes da gente entrar e abrir o julgamento, doutor Diego, se apresente, por gentileza. Então, olá pessoal, olá a todos. Meu nome é Diego Olares, sou físico e mestre e doutor em engenharia de informática pela Universidade Federal do Ceará. Eu tenho diversos trabalhos em física do estado sólido, especialmente em eletrocerâmicas, que nós produzimos esses materiais para aplicações de micro-ondas e radiofrequência, ou seja, engenharia eletrônica. Inclusive, como pesquisador e cientista, hoje atuo como professor, docente da Unidáquilo, e também atuo como físico, pesquisador e dáquilo pesquisas. Dentro das minhas pesquisas, hoje provamos que um material, um ativo natural pode ser utilizado nessa minha área de capacitores cerâmicas. E, com isso, nós temos eu particularmente tenho diversas patentes e artigos científicos nessa área. E eu, como acadêmico sério, como investigador, eu percebo hoje que a ciência é totalmente aberta para novas pesquisas, principalmente pesquisas essas que muitas vezes extrapolam hoje o estado da arte. E dentre as pesquisas nós temos aí o estudo de mente-corpo, principalmente no que se refere ao poder de você utilizar hoje equipamentos, por exemplo, próteses, que são colocadas em pessoas que conseguem levitar objetos utilizando, abre aspas, o poder cerebral, que na verdade são ondas cerebrais, como o professor Bittencourt vai explicar até isso, que em determinada frequência você consegue, com isso, ter a interação entre objetos mecatrônicos e a mente. Então, peraí, ordem aqui no tribunal. Vamos lá, vamos por partes, né? Que isso aqui não é baderna, isso aqui não é bagunça. Então, antes do doutor Diego começar a falar aí, doutor Guilherme. Nós temos duas pessoas sentadas aqui no tribunal, né? Tem duas pessoas aí no banco do réu, né? Sendo acusados, né? De fraude. Então, o doutor Guilherme, nosso neurocientista, vai se apresentar aí, né? Assim, primeiro os dois réus vão se apresentar. A sessão se encontra aberta. Doutor Guilherme, por gentileza, aberta aí, pode se apresentar. Até porque eu fui citado, né? Como eu fui citado, eu tenho direito de resposta e de falar algo, né? Brincadeiras à parte, meu nome é Guilherme Bittencourt, eu sou terapeuta, tenho bacharelado em administração, direito, pós-graduação em ciência e comportamento, e hipnoterapeuta também, formado pela ONU. E sou estudioso do comportamento humano, atendo pessoas e trabalho justamente com o impacto com que as pessoas têm diante das coisas que acontecem no curso natural da vida. E isso que o professor colocou, tudo aquilo que acontece com a gente vai ter algum tipo de impacto. Porque o que interfere na nossa vida, como a gente reage de acordo com as coisas que acontecem. E é muito interessante a proposta que é olhar para o lado do indivíduo. Como é o impacto dele diante de coisas que ele não tem a resposta pronta? Porque o ser humano ele tem uma necessidade de ter um entendimento de tudo aquilo que acontece. Então, quando em primeiro momento a ciência não consegue, ou pelo menos as respostas a ciência dá para ele não cumprir a necessidade, né, das respostas dele, dos questionamentos dele, assim, muitas vezes não consegue responder diante daquilo que ele passou. Aí, o nosso estudo é que impacto que vai ter na vida dele, como é que ele faz diante dessas situações de coisas diferentes que acontecem na vida dele, né? Dessas coisas inesperadas, coisas excepcionais. Porque a única coisa que a gente controla na vida, doutora Gabriela, é a forma como nós reagimos aos acontecimentos. Então é isso que a gente vai discutir aqui. Esse curso ele não está aqui para dizer se é certo ou se é errado, para dizer o que aquela pessoa viu de uma forma concreta. É principalmente o impacto que as pessoas sentem. Muitas pessoas experienciam coisas
elas não sabem dizer o porquê, experienciam sim, mas o mais importante é, ok, você experienciou, mais do que dizer o que foi aquilo ali, é que impacto que aquilo teve na vida dele, e quais são as repercussões que aquilo vão dar na vida dele, no curso natural da vida. Então vamos lá. Ordem no julgamento, que se eu deixar os dois doutores que estão aí na cadeira do réu, eles já vão começar a defesa. Antes disso, vamos trazer a acusação. E aí eu vou pegar a minha colinha. E aí, a acusação é que o nosso curso de ufologia, que tem astronomia e astrobiologia, metodologia científica, arqueologia e civilizações antigas, comunicação científica, geopolítica e normativas contemporâneas, fenômenos espaciais, filosofia da consciência, história mundial da ufologia, sociologia e antropologia, pesquisa de campo e fenomenologia, fundamentos da ufologia, casuísticas e ufologia, neurociência e percepção, psicologia transpessoal, metodologia, simbolismo e cultura, e TCC é pseudociência e fraude. Essa é a acusação. Então, diante dessa acusação, que os senhores foram devidamente citados, nós vamos aqui começar a acusação da física e da neurociência, que são quem estarão em julgamento hoje. Então, da física em julgamento, sobre... O doutor Diego colocou um vídeo e eu quero que os dois doutores me expliquem se isso é possível, isso não é possível, isso é fraude, isso é real. E se isso se explica pela física e pela neurociência tradicional. E a gente vai começar por esse fenômeno anômalo, como os senhores gostam de tratar. Então, doutor Diego, diante desse fenômeno do prato e dessa questão da robótica que o senhor também havia iniciado, a palavra é sua. Bom, hoje os estudos sobre o poder da mente, vamos dizer assim, de ondas cerebrais, é bastante avançado na ciência, como eu falei anteriormente, no que se refere à mecatrônica. E também foram feitos diversos estudos, inclusive com paranormais, no que se refere ao estudo, por exemplo, de espionagem, feito pelo Exército Americano, feito pela CIA. São documentos oficiais que mostram que, de fato, houve aí um estudo científico sobre isso. Paranormais são pessoas, a definição de paranormal são pessoas que têm habilidades excepcionais além do coletivo. Por exemplo, como vamos mostrar aqui, de uma pessoa destruindo um objeto apenas utilizando ali a sua mente. E isso é algo que a física, por exemplo, não explica exatamente o que é isso, porque os modelos atômicos, a física é feita por modelos. Os modelos, nenhum modelo mostra que existe uma onda, por exemplo, que sai da tua cabeça, que é emitida, que vai destruir, por exemplo, um determinado objeto, ou